Olá, amigos. Mais um dia nos encontramos para meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Quem não me conhece, eu sou o pastor Paulo Oliveira e nós temos passado por dias muito perturbadores. Nós temos visto notícias que têm deixado muitas pessoas até tão preocupadas que têm perdido o sono. Eu tenho conversado com amigos que têm me dito que eles não conseguem mais dormir porque ao olhar os noticiários, são tantas coisas que fazem a nossa mente ficar angustiada que eles muitas vezes até perdem o sono. Alguns têm medo de sair à rua, claro que nós temos que seguir as orientações e ficar dentro de casa, mas muitas vezes há necessidade de sair para fazer alguma coisa, fazer alguma compra, enfim. Mas o medo tem tomado tanto conta das pessoas que elas estão travando. Muitas delas têm tido perturbações, têm tido incômodos, têm até mesmo sido abaladas em sua fé e em sua questão emocional. Então, nesses dias de pandemia e confinamento, muitas pessoas têm se sentido muito fracas, têm se sentido mais fragilizadas, elas têm sentido uma fraqueza espiritual, porque as igrejas estão fechadas e ao não conseguir conviver com os membros, elas não têm forças muitas vezes para sozinhas em casa lerem a Bíblia, orarem. Então têm sentido uma fraqueza espiritual. Muitos têm sentido a fraqueza emocional justamente por este isolamento. E alguns, claro, têm sentido até mesmo a fraqueza física. A palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 10, falando a respeito do apóstolo Paulo, a Bíblia diz assim: as cartas, com efeito, dizem que são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca. Veja, as pessoas ao olharem o apóstolo Paulo, ao o verem, olhavam para ele e viam uma pessoa fraca, um homem frágil. E interessante que há um livro apócrifo chamado Atos de Paulo, é um livro do segundo século. Esse livro fala o seguinte a respeito do apóstolo: ele era um homem de pequena estatura, parcialmente calvo, pernas arqueadas, de compleição robusta, olhos próximos um do outro e nariz um tanto curvo. Você já conseguiu imaginar como é Paulo? Baixinho, parcialmente calvo, pernas tortas, olhos um quase juntinho do outro e nariz também um pouco curvo, um pouco torto. Conseguiu imaginar como ele é? Faça um exercício de momento. Imagine como é Paulo. Pois é, a imagem dele passava para quem o via a imagem de um homem fraco, de um homem frágil. E essa palavra que aparece ali no texto que eu mencionei, 2 Coríntios capítulo 10, verso 10, a palavra fraco aqui é a palavra grega asteno, que significa alguém incapaz, alguém fraco fisicamente, fraco de corpo. Mas veja como são as coisas. Pouco tempo depois, o apóstolo Paulo fala do seu espinho na carne, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 10. E quando ele fala a respeito do espinho na carne, no verso 10 ele diz assim: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Aqui, novamente, a Bíblia usa a palavra asteno para descrever a fraqueza. Ou seja, o apóstolo Paulo, agora falando de si mesmo, ele em outras palavras está dizendo assim: mesmo que as pessoas me vejam como fraco ou frágil, e mesmo que algumas vezes eu me sinta fraco ou frágil, com Deus ao meu lado eu sou forte. E a palavra forte, veja, hoje o vento está forte também. Para mim eu gosto do tempo assim, né? Mas tem quem não goste. Bom, voltando aqui, a palavra forte aqui no texto usado, de 2 Coríntios capítulo 12, verso 10, é a palavra dinamis. Essa palavra deu origem à palavra dinamite. Meu querido irmão, como está agora o seu sentimento? Você tem se sentido fraco, fragilizado diante de tanta coisa que tem acontecido? Você tem sentido a sua fé vacilar? Tem se sentido emocionalmente incapacitado? Você tem sentido
a sua força física também se esvaindo diante das coisas que têm acontecido, lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo falou. Mesmo que algumas pessoas o vissem como fraco, ou mesmo que muitas vezes ele se sentisse fraco, com Deus ao seu lado, ele era forte. Hoje, se você sentir-se fraco, clame a Deus, confie em Deus, peça que Ele esteja ao seu lado e Ele vai te fortalecer. Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio, e que você hoje busque ao Senhor, para que você tenha sim o poder de Deus.